Boa tarde a todos e a todos e a todas, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, ao nosso presidente, vereador Iago, sim, a todos e a todas, presidente. É importante a mesa. E saudar de forma muito especial, e quero dizer isso e não tenho problema nenhum, né? Se tem uma coisa que eu construí ao longo da minha jornada de militante, de mulher na política, no movimento social, de mulher feminista, foi ter posições e escolher lados. Muro, para mim, é feito para dividir, não para ficar é feito para dividir, não para ficar em cima. E eu tenho um lado nessa história, nesses projetos. Então, eu quero saudar de forma muito especial o nosso vereador de Lamar, vereador Dila, prefeito em exercício. Embora pedindo licença ao presidente Iago, mas preciso destacar o quanto é importante, né, vereadora Ana, a grandeza de homens e mulheres que entendem a democracia como o caminho de se fazer uma sociedade justa para todos e todas. E o gesto do presidente Dila, agora prefeito em exercício neste momento, de incorporar a Casa Legislativa de Gravataí, um projeto de lei que virou lei, que esta casa votou na segunda tentativa, digamos assim, de bancos vermelhos, não é pouca coisa. Porque nós já ouvimos piadinhas hoje de todos os tipos, né, sobre o Banco Vermelho. Mas eu quero dizer que estes bancos vermelhos que estão aqui, eles não têm nada a ver com partido político, com time de futebol, com o movimento do campo, eles têm a ver com o sangue das mulheres mortas, vítimas de feminicídio no mundo. É um movimento que começou na Itália. E a gente não pode desconsiderar isto. A gente precisa reforçar, a gente precisa, e eu entendo, a gente precisa encerrar as piadinhas, porque qual é a diferença? É a diferença que cada pessoa que chegar nessa casa legislativa, vereador Carlos, olhe e lembre que precisa, se for um homem que precisa mudar o comportamento, que precisa parar de fazer piada, se não consegue não controlar a sua companheira, vá fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Mas que a gente tem que cessar as violências. Então, eu quero, prefeito em exercício, presidente desta casa, licenciado, reconhecer o seu gesto. Não é para muitos, infelizmente, ainda compreender que a democracia, vereador Paulinho, ela permite a inclusão de todos e todas, independente dos projetos políticos e ideológicos que nós defendamos, independente disso. Porque de campanhas dessa natureza, de políticas públicas com Patrulha Maria da Penha, de delegacias com estrutura, de projeto educacional Maria da Penha nas escolas, vereadora Ana. É dessa forma que a gente consegue, vai conseguir, e eu luto por isso, e estou esperançando por isso, mas, sobretudo, estou tendo ações, vereador Tio Ayrton, no sentido de diminuir o índice de violência contra as mulheres. Porque a violência contra as mulheres, meus caros, eu vou repetir de novo, ela não começa e acaba no feminicídio. O feminicídio é a culminância de uma relação de violência cotidiana, que passa pelo controle financeiro, patrimonial, pela violência doméstica, pela violência sexual. E todos os gestos que colaboram de uma forma ou de outra para que o comportamento machista sobre o corpo das mulheres, sobre a fala das mulheres, sobre as mulheres na política, vereadora Zete, todos eles precisam cessar. E nós vamos conseguir cessá-los na medida em que alterarmos o comportamento. Então, o vereador de Lamar, presidente a partir de segunda-feira, prefeito em exercício, presidente Iago, que fez referência no início dessa sessão. Saudamos e esperamos que esses bancos vermelhos com as plaquinhas que serão colocadas ali, quando as pessoas chegarem lá em cima, elas olhem e saibam do que nós estamos falando. E significa que precisa, sim,
sentar e refletir e sair dali e agir contra todas as formas de violência. A senhora quer uma parte, vereadora, por favor. Por favor. Obrigada, vereadora Vitalina. Muito rapidamente, só para parabenizar mais uma vez, então, o presidente em exercício, Iago, o presidente Dila, prefeito interino, e eu estava aqui olhando os bancos, vereadora Vitalina, e fiz uma contagem. Nós temos exatamente 20. E 20 é o número de mulheres que apenas este ano, senhores e senhoras, nós já perdemos vítimas do feminicídio aqui no Estado. Então, é muito significativo, vereadora Vitalina, neste dia, então, a gente poder estar aí, de uma certa forma, inaugurando, né, esse espaço aqui na Câmara, porque é isso, é pensar que em cada espaço aí que está sendo ocupado, que está vazio, eram mulheres, eram vidas, tinham sonhos, e aqui eu retomo mais uma vez, né, minha amiga, ex-vereadora de Nova Prata, Rose, e é para nós não termos mais esses espaços, vereador Paulinho, vazios, que a gente continua e segue nesta luta. Sim, o feminicídio é um crime, é o ápice da violência, mas nós estamos aqui, vereadora Vitalina, lhe parabenizar pela proposição também do projeto, que virou lei, e a importância que é a nossa união enquanto mulheres, né? A gente, às vezes, fala isso, às vezes tentam nos colocar umas contra as outras, mas não, a gente segue aqui, firme, unidas, pensando, propondo, fiscalizando e cobrando políticas públicas, porque nós queremos todas as mulheres vivas, livres, né? Então, mais uma vez, apenas para parabenizar o Legislativo e o quanto nós estamos avançando este ano na pauta feminina, na pauta das mulheres, pela vida das mulheres no Legislativo. Fico muito feliz de poder estar compondo junto com vocês. Muito obrigada. Vereador Paulinho. Vereadora Vitalina, a senhora não tem dimensão de quanta tristeza é quando a gente noticia lá na Rádio Caiçara, uma rádio popular, que trabalha com essas situações do cotidiano, mais um feminicídio. E a gente fala aqui, porque a gente já está falando no 20º caso, mas a gente já não lembra mais do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Mulheres de 24, 26, 38, 45, um pouco mais. Daquela senhora que pediu para o amigo cuidar dos bichos dela. É uma tristeza, né? Eu trago um exemplo familiar aqui, a minha filha, a Paula, tem 34 anos, e ela escolheu morar sozinha, não tem companheiro. E todas as vezes, eu já reportei aqui, fico muito emocionado quando eu digo isso, que às vezes a minha esposa me questiona, mas amor, a Paula não arruma ninguém, não tem um namorado. Eu digo, isso é livramento. Isso é livramento. Para arrumar um traste, para arrumar uma coisa à toa, que às vezes vai fazer sofrer a tua filha, às vezes é livramento de Deus, vereadora Zete. Às vezes é livramento. E eu já disse aqui nesta Casa Legislativa que hoje a única coisa que mantém uma mulher viva, a possibilidade, é ela não se relacionar com ninguém. Porque a gente vai ouvir semana que vem mais um caso, mais outro, mais outro. Aí o cara se diz apaixonado, minha companheira, mas que coisa absurda isso, que nojeira, que coisa nojenta. Que coisa nojenta isso. Olha esse último caso, uma menina de 24 anos. E aí a gente tem vários casos, vários e vários e vários. E muito se faz, mas pouco se conquista. Pouco se conquista, não se evolui muito. Aí é medida protetiva, tornozeleira, o juiz não aceita, e vai, mais um caso. E é um filho, uma criança que fica órfão do pai e da mãe, às vezes o covarde vai lá e comete o feminicídio, ainda vai lá e tenta se matar, quando não consegue, fica num leito de hospital. E quando consegue, fica um filho para alguém criar. Que coisa triste, vereadora, que coisa triste. E que bom, eu fico olhando aqui para as 4 vereadoras dessa Casa Legislativa,
e estão aqui até agora para debater sobre esse assunto que é tão sério, que é tão sério, tão sério, tão sério, e que Deus permita que haja uma luz no fim do túnel, que a gente possa evoluir e cessar um pouco desses feminicídios que nos atormentam todos os dias. Muito obrigado. Agradeço essa parte, já estourou meu tempo, só quero mais uma vez, presidente, pedir licença para reiterar o meu reconhecimento, enquanto vereadora do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, da ação, né, da posição e da ação do presidente licenciado desta casa, hoje prefeito em exercício de Lamar, de que a gente tenha aqui na Casa Legislativa esse símbolo tão importante, né? E também dizer que, fazer uma brincadeira, presidente Iago, olha só, nós com 3 mulheres, agora com 4, olha o quanto a gente está fazendo. Vamos trabalhar o voto nas mulheres, os espaços de poder para as mulheres, faremos muita diferença.